Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Gazeta Entrevista. Essa segunda-feira que tá danada, né? Dia 18 de março de 2024, segunda-feira. Uma segunda-feira pesada. Aliás, viemos de um final de semana que também já não foi leve. Mas essa segundona, vou te dizer, pelo menos aqui em Rio Branco, a situação não foi fácil. Protestos na C40, protestos ali na BR-364, ali entre Rio Branco e Bujari. Teve o acidente de avião ali na altura de Manoel Urbano, não é isso? Pelo que a nota que o governo divulgou ainda há pouco. 5 feridos, uma pessoa morta. Situação bem complicada. Você tem os detalhes a respeito desses assuntos na edição do Gazeta e Manchete logo mais, às 7 horas da noite, aqui na TV Gazeta. Tá bom? Eu vou conversar hoje, a gente vai falar a respeito de vários assuntos, né? Vou conversar nos 2 primeiros blocos com a Juliette Matos. Ela é secretária, ela pertence à Secretaria Nacional de Mulheres, membro da Executiva Nacional do Partido Cidadania, correto? É uma criana que participou ali do processo de transição do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro para o governo Lula. Agora, recentemente, fez parte do grupo de acrianos, né? Foram 7, me parece, 7 acrianos que estavam participando dessa transição, entre elas, Juliette. Falar a respeito dessa participação feminina na política que sempre precisa melhorar, não é? O que temos é muito qualificado, sem dúvida nenhuma. A participação feminina é de muita qualificação, mas a gente precisa melhorar, inclusive, no volume, não é? Quais são as estratégias que o Partido Cidadania tem, né? Bom, vamos então abrir a conversa aqui com a Juliette Matos. Juliette, prazer recebê-la aqui. Seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Obrigada, Itaam. Prazer todo meu estar aqui. Dizer que eu acompanho esse programa desde que eu era pequenininha, acompanho a TV Gazeta. Estar aqui conversando com você é uma honra para mim também. Eu quero saber de você, já pegando um gancho que você me permite, por que a política? O que te encantou? Essa é uma pergunta muito boa, inclusive. Desde muito cedo aqui em Rio Branco, eu acompanhei a política da cidade com o meu pai. Meu pai era professor, né, professor de história aqui da rede do estado do Acre. A minha mãe também trabalhava na educação, então acompanhar esse movimento como criança, protesto de rua, aquilo sempre me deu uma vontade de estar junto, de participar, de colaborar, de discutir projeto de cidade, de estado, enfim, de discutir melhoria para o povo, né? E aí uma coisa que sempre me inquietava era que não tinha tantas mulheres, não tinha mulheres jovens, não tinha participação feminina efetivamente na política, e não só na política de concorrer eleitoralmente, mas de estar no debate público, né, de participação. Então aquilo me despertou uma vontade de não só vir, mas também de buscar que outras mulheres também estivessem junto do meu lado. Agora você concorda? Porque a participação juvenil, ela é maior, eu diria, mais orgânica do que a participação feminina. No entanto, entre a juventude, há bastante mulheres, mas a gente não vê essa permanência delas ao longo do trajeto. O que acontece? É um desencanto? Que avaliação que você chega? De uma maneira geral, nós mulheres costumamos ser mais criteriosas com certo tipo de posicionamento, certo tipo de situação. Então, quando a gente entra na política, ainda mais muito jovem, que jovem é questionador, e as mulheres costumam ter um pouco mais desse critério, acaba tendo em 2 pontas. É um desencanto da parte delas, mas também é uma falta de incentivo a essa permanência, porque muitas vezes a mulher chega a entrar na política, mas não tem o incentivo da permanência. Ela ouve certos tipos de comentários que questionam a sua competência, que questionam as suas ideias. Muito mais, é claro que todo mundo ouve, não são só mulheres que ouvem essas críticas, mas em geral as mulheres... Sobretudo elas. Né? Sobretudo elas, e muitas vezes isso desestimula, então não tem um incentivo nem dentro da política, e muitas vezes chega na família, para que você vai fazer isso? Para que você vai se desgastar com isso? Então tem esse desestímulo
ao longo do tempo que acaba afastando um pouco a mulher na política, né? Falta de acolhimento. Qual a estratégia que você tem percebido que o Cidadania tem adotado para parar com essa sangria, né? Aproveitar essa empolgação da juventude e fazer com que as mulheres permaneçam nos partidos? Em primeiro lugar, dar voz. Dar voz, escutar as mulheres, escutar os jovens, o que eles têm a contribuir de verdade, inserir na participação do dia a dia do partido e investir em formação de lideranças. A gente fez programas, como o nosso programa piloto dentro da Secretaria Nacional de Mulheres de Cidadania, que chama Elas Lideram, que traz as mulheres para o debate, que ensina, inclusive, posicionamento na TV, como falar, como criar sua rede social, como se colocar, porque muitas mulheres já são lideranças dentro daquilo que se propõe, né? Tem grupos de mães, tem grupos de jovens que debatem, jovem da igreja, jovem de associação de moradores, então elas já são lideranças, elas só precisam despertar isso através de uma formação para se entender como participantes da política. Agora, perfeito, esse seu raciocínio me parece forte. Agora, nas comunidades, como é que o Cidadania consegue chegar até as famílias? Porque as mulheres, muitas delas, têm uma série de dependências que isso dificulta muito a emancipação, né? A questão financeira, a questão da própria família, que acaba ficando quase que uma dependência da atividade da mulher em casa. São várias as situações. Sim. Como é que vocês tentam driblar isso, tirar essa mulher daquela rotina e trazê-la para o debate político? A gente costuma dizer que uma mulher não vem sozinha, né? Ela vem com a família também. Então, quando a gente faz projetos, a gente pensa, por exemplo, num espaço que possa acolher as crianças. Porque as mulheres são mães e muitas vezes não tem com quem deixar os filhos e quer participar e quer fazer. Então, a gente tenta trazer a ideia de que os filhos são bem-vindos também e que a gente tem essa rede de solidariedade. As mulheres, uma cuida do filho da outra, enquanto a outra está fazendo um discurso, está fazendo uma participação, está se formando para fazer uma campanha. Então, a gente está junto, a gente tenta fazer esse acolhimento que é para fora da política e para dentro da política ao mesmo tempo, né? Porque a gente sabe que as mulheres muitas vezes têm que trabalhar 2 vezes mais, porque trabalha em casa e trabalha fora. Então, a gente faz esse processo de entender a mulher como um todo, como a família, e tentar trazê-la, resgatar e deixar junto da gente para que a gente possa crescer. E aqui no Acre? Que aí é um assunto um pouquinho mais azedo. Quando se fala a respeito da situação da mulher no Brasil, isso é um cenário. Quando fala a respeito do Acre, é um cenário mais delicado. Sim. Não é? Nós estamos junto com Rondônia, e eu não me esqueço agora um outro estado, liderando a taxa de feminicídio no país. Mato Grosso. Mato Grosso? Isso. Exatamente, você não me deixa mentir. Então, essa situação, quando fala isso, porque quando fala assim, o Acre tem a maior taxa de feminicídio do país, é um dos estados que tem a maior taxa de feminicídio. Olha, tem muita coisa que acompanha essa frase, né? Que às vezes não é dita, está ali subentendida, mas o cenário de exclusão é longo até chegar a essa manchete, né? Acre é um dos estados com maior taxa de feminicídio. Bom, é horrível isso, mas eu quero saber, aqui, o Cidadania, de que forma pretende qualificar esse debate? A gente, é uma pergunta super importante, né? Porque eu, como secretária nacional de mulheres do partido, muitas vezes tenho que pensar em fazer para todas as regiões, mas como acreana, o meu coração bate forte quando pensa em estimular a participação das mulheres na política, né? Então, um dos motivos pelo qual eu estou aqui, estou conversando com o Diretório do Cidadania local e com a base, é para que a gente possa criar estratégias e copiar coisas que já deram certo em outros lugares, para que a gente possa acolher essa mulher, porque de fato, aqui na nossa região, né, o Rondônia vizinho, mais ali para cima no Centro-Oeste, Mato Grosso, tem já tem essa pecha ruim, né, de ter um dos maiores índices de feminicídio e vem acompanhado da violência contra a mulher, e isso afeta a participação da política, porque se a mulher não tem autonomia financeira, se ela não tem
nem como, às vezes, nem sente uma rede de apoio de verdade para poder denunciar um caso desse, é muito mais difícil que a gente convença ela a sair de casa e lutar pelos seus direitos também na política. Então, isso vai ser um desafio enorme, que eu acho que a cidadania está se organizando para isso, e já deixo o convite para que, independente de filiação ou não, a gente possa conversar com quem está assistindo, que se interesse pela participação da mulher na política, para que a gente possa junto fazer, porque independente de estar afiliado no Cidadania ou em outro partido, eu acho que as mulheres elas precisam se apoiar para que a gente possa ampliar essa participação. Juliette, nós vamos fazer um intervalo agora. Eu queria só fazer o convite, né, que eu acabei esquecendo. Esse rapazinho aqui, ó, é para você participar. 99989-1042. Faça a sua pergunta. Coloque o seu nome. Isso, obrigado. 99989-1042. Faça a sua pergunta. Dê o seu nome, a sua cidade, o seu bairro. Dê identidade à sua participação. Só não vale ofender, né? Aqui a gente pode falar o que você quiser, você só não está autorizado a ofender ninguém, tá bom? Vamos continuar a conversa com a Juliette Matos. Ela é representante da Secretaria Nacional do Cidadania, que trata a respeito das questões ligadas à mulher no partido, perfeito? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Gazeta Entrevista. 1h59, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Já começaram as participações aqui, olha. Tem aqui o seu Francisco Gomes, Itaã, estou assistindo, Itaã Arruda, muita simpatia às nossas mulheres. O seu Francisco dando aqui o alô dele. Tem aqui uma pergunta para você, que é o seguinte, é da Kívia, do Triângulo Velho. Diz o seguinte, Juliette, é o seguinte, ó. Itaã, pergunta para a entrevistada o que ela acha da atuação de Michele Bolsonaro na política, encabeçando uma liderança feminina em nível nacional. A entrevistada se inspira nela? Quem está perguntando isso para você é a Kívia. Muito obrigado, Kívia, e toda a comunidade do Triângulo Velho. O que você responde para a Kívia? Então, Kívia, muito obrigada pela pergunta. Nós temos, inclusive Cidadania, a gente tem um posicionamento diferente, ideológico, daquilo que prega Michele Bolsonaro. Mas se você pensar afora da questão da ideologia, das divergências do que é falado, eu acredito que a participação da mulher na política é super importante, incentivada. A Michele, por exemplo, tem um cargo similar ao meu. Ela é secretária de Mulheres do Partido Liberal e está fazendo um trabalho de incentivar as mulheres na política, assim como eu faço também. Esse trabalho você acha bacana, o dela? Eu acho que todo partido tem que ter uma secretaria de mulheres e que precisa incentivar a participação, não só na entrada, mas, como eu falei no primeiro bloco, né, na manutenção dessa mulher na política. Então, nós temos divergências ideológicas. Eu vou dizer que não me inspiro ideologicamente nessa participação, nós temos muitas divergências nesse ponto, mas, ao mesmo tempo, como uma secretária de mulheres, eu admiro que o partido esteja investindo, que tenha alguém capaz de fazer isso dentro do partido. Bom, você falou a respeito das estratégias do Cidadania aqui para o Acre, que é um estado bem complicado, é um estado ruim, perigoso para uma mulher viver, correto? Uhum. E o nível de conversa entre os partidos? Você falou aí, citou o Partido Liberal, uhum. Você já pontuou que o Cidadania tem divergências com o Partido Liberal. Tudo bem, isso faz parte. Uhum. Agora, e entre o Cidadania e outros partidos do mesmo campo ideológico? Como é que está a conversa? Você acha que pode melhorar? Ou ainda tem choque de vaidades? Como é que está isso aí? Olha, eu acredito que é da democracia, que a gente tenha divergências ideológicas e é por isso que existe a natureza do partido político, né? Ele é uma parte, é um grupo, tem a sua própria ideologia. Mas numa democracia, o princípio do diálogo e da conversa é para superar essa divergência entre nós, né? E eu cito um exemplo muito importante aqui, tá? Que a gente tem o Fórum Nacional de Mulheres de Partidos Políticos. Por isso que eu falei aqui, quando eu respondi da Michele, uma questão de divergência ideológica, mas ao mesmo tempo a prática de incentivar mulheres na política. E o Fórum Nacional, da qual eu faço parte, ele congrega secretárias nacionais de mulheres de todos os partidos políticos, independente de questões ideológicas e de questões políticas. E lá dentro,
A gente tem o lema de separar aquilo o que diverge e o que nos separa, e trazer para dentro só o incentivo à participação da mulher na política. E a gente vê que dá certo, a gente tem diálogo, sempre teve um diálogo aberto com o PL, com o PT, com o PSDB, com Cidadania, com o MDB, com vários partidos dentro do nosso grupo, e ao mesmo tempo isso não sai rusgas como sai em outros lugares. Eu acho que até se inspirar no exemplo das mulheres em diálogo aberto, acho que os outros dirigentes, inclusive os dirigentes homens, deveriam também fazer o mesmo, a gente manter as nossas crenças individuais, mas ao mesmo tempo trabalhar pela melhora da política. Muito bom. O Farias, lá da Baixada da Sobral, está te perguntando o seguinte. Primeiro quero agradecer você, Farias, pela sua participação. Pergunte para a entrevistada. Se você não ficou decepcionada, ele está te perguntando, pela escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo mais um homem no lugar de uma mulher, dos 11, somente uma, a ministra Carmen Lúcia, não é? No cargo mais elevado da justiça brasileira. Que reflexões vocês fizeram sobre essa escolha do presidente Lula? Olha, é muito difícil. A gente esperava uma outra decisão. Eu esperava ver mais mulheres no STF, esperava ver uma representatividade maior. Eu acho que a gente perde tendo só agora a Carmen Lúcia como a única ministra mulher, porque não é porque ser mulher é mais especial ou nós somos melhores ou que a gente vai ter qualidade, mas não é possível que a gente olhe para um país onde mais de 50% da população é mulher. Muito dessas mulheres estão dentro da academia, estão fazendo graduação, fazendo mestrado, doutorado, dizer que não existe mulher que seja capaz de assumir um cargo desse. É para a gente refletir. Não é que uma mulher seja melhor, mas será que a gente... essa realidade não só do STF, da Justiça, mas de outros lugares, é dizer que a gente, por mais que a gente estude, a gente não é capaz de assumir esses espaços, né? Esses espaços de poder? Perfeito. Aqui tem uma fala do Magno Leite, lá do Quinari, querida cidade do Quinari. Ele diz o seguinte, ele tem aqui Palavras Generosas, com a equipe da TV Gazeta, e diz o seguinte, olha, precisamos de mais mulheres para ocupar cargos públicos. Pergunta para a entrevistada, é bom que você reforce isso aqui, ó. Qual o plano estratégico vocês têm feito, vocês do Cidadania, para incentivar mais as mulheres a se colocar à disposição das disputas políticas? Como é que tá? É bom que o Magno traz isso aqui. O Cidadania aqui, como é que tá? Como é que vai ser a eleição de outubro agora? Como é que vocês querem o Cidadania sendo oferecido para o eleitor? Que cara vai ter? Eu acho que vai ter assim como o Cidadania está tendo nacional, aqui a gente precisa ter uma cara mais jovem. Porque o Cidadania é um partido que se renovou mais de uma vez, não só mudou de nome, nós mudamos o estatuto para que ele refletisse mais a atualidade, né? Refletisse mais a sociedade, os anseios da sociedade, o século XXI, e eu acho que o Cidadania tem que ter uma cara moderna, uma cara que seja acolhedora para o povo acreano. Eu acho que o povo acreano pode olhar para o Partido Cidadania e se identificar, porque a gente é aberto para as mulheres, para os jovens, nós somos abertos para pessoas de diferentes matrizes ideológicas, dentro do nosso programa, obviamente, mas que pensem diferente, porque esse é um lugar de diálogo, de debate, de construção, e eu acho que é essa cara que Cidadania tem que ter aqui em Rio Branco também. Posso dar uma beliscada? Pode. Você fala que o Cidadania se renovou. Sim. Como é que isso dialoga com o Roberto Freire ainda hoje, na condição que ele está dentro do partido? Ele não era para ele ter saído? Ele já saiu. Já saiu? Ele não é mais presidente. Mas ele não é o grande papa ainda? Não é mais. Não? Não, ele se afastou. O presidente agora é o Conte Bittencourt, que é do Rio de Janeiro. Ele foi deputado estadual, foi por 10 anos presidente da Comissão da Educação lá na Alerj, no Rio de Janeiro. E é um cara que é super aberto às questões da educação, para renovar. Mas, aí falando, eu tenho um particular e especial carinho pelo Roberto Freire. Eu acredito que em renovação, eu acho que a gente, inclusive o Cidadania aprovou, por exemplo, a não reeleição, então agora a gente não tem mais essa possibilidade de presidência. Isso foi bacana mesmo. Está no estatuto, lembrado isso aí. Sim. Então, eu acredito na renovação e acredito também no respeito à história que o partido teve até agora. Olha, eu perguntei isso, mas
Eu, assim como você, também rendo o maior respeito ao Roberto Freire. Por favor, não, Não. não tenha isso como se fosse uma afronta. Tem que respeitar a história do Sim. Roberto Freire, não é? Bom, você falou a respeito das eleições aqui em Rio Branco. Você teve oportunidade de ir para o interior? Como é que está o partido aqui no interior e essa discussão nos municípios também? Ainda não tive oportunidade, porque eu vim com um tempo mais curto para focar mesmo em Rio Branco, até por uma questão de familiar, assim, fazia 4 anos que eu não vinha a Rio Branco, então eu acabei focando mais aqui. E teve também a questão que, quando eu planejei essa viagem, a gente não estava contando com o que aconteceu no Acre, né? Mais um desastre ambiental, das chuvas, das enchentes, e acabou tirando o cronograma. Mas eu acredito aqui que os meus colegas de diretório do Cidadania do Acre estão se organizando, estão tentando chamar mais as pessoas, porque é uma eleição descentralizada, né? Vai ter eleição em Rio Branco, mas vai ter eleição em todas as cidades, e é importante que o interior seja parte ativa dessa construção. O Cidadania, aqui em Rio Branco, vamos colocar, já que a situação você não conseguiu ver com mais detalhes no interior, vamos focar em Rio Branco. Qual é a meta do Cidadania para essa eleição? Eu acredito que é focar em eleger vereadores. A Cidadania aqui na Câmara de Rio Branco ainda não tem uma representação, e está em aberto para que as pessoas que queiram construir esse projeto, que se interessem pelo estatuto, pela cara, pela proposta do Cidadania, que possam também procurar a gente, porque o foco esse ano é em construir um legislativo mais forte. 1 ou 2 candidatos vocês querem eleger? Qual a meta? 2? 2. Vocês fecham com... Vocês já bateram o martelo em relação a isso ou ainda não? Não, por isso que eu falei, está em aberto essa construção, para que as pessoas possam procurar e construir projeto. Em especial, é óbvio que eu vou puxar a minha sardinha, em especial mulheres que queiram construir esse projeto. Está em aberto, a gente está em diálogo constante, e nós precisamos dessa participação feminina mais ativamente, de lideranças, para que a gente consiga investir e, inclusive, eleger mais mulheres aqui na Câmara de Rio Branco. Mas se o Cidadania tiver que ajudar a atravessar o rio e só tem uma canoa, coloca o Bocalon ou coloca o Marcos Alexandre na canoa para atravessar o rio? Olha, a gente tem uma federação, o Cidadania faz parte da federação com o PSDB, então nós estamos, na verdade, juntos nessa canoa, então não decidimos sozinho para onde a canoa pensa, então tem que ser em conjunto, pensado com a federação do PSDB. Do PSDB? Vocês estão coligados com ele? Federados. Federados com o PSDB. E pela federação nós temos que decidir juntos. Mas você sabe que a eleição para prefeito, eu costumo dizer que a eleição para prefeito ela é mais permissiva, porque às vezes o que se decide lá por Brasília, a conjuntura regional não dialoga muito. Então, você é taxativo em afirmar que o que for decidido em Brasília vai ser obedecido aqui? O cenário aqui não exigiria do partido um posicionamento diferente? Porque se for depender da coligação com o PSDB, vai para um lado da canoa, né? Mas a federação ela funciona de nível todo, não é como uma coligação que funciona só no eleitoral, né? Então a gente precisa mesmo, inclusive é obrigado legalmente, a fazer essa escolha em conjunto. E aqui tem um diálogo muito aberto entre a Cidadania e o PSDB daqui. Então eu acredito que não só a decisão de Brasília que vai fazer a diferença, mas o diálogo entre os dois partidos aqui mesmo no Estado. Porque no caso do PSDB, aí já tem que colocar um outro personagem na canoa, né? Não é nem só o Bocalon, o Marcos Alexandre, tem o Alisson Bisteni que agora... Exatamente, que até então é o candidato do Cidadania mesmo. Junto com a federação, nós estamos apoiando a candidatura dele aqui. Eu acho que, nesse momento, até falar em escolha entre um e outro, prejudica uma construção, porque está em aberto, né? A gente pode construir candidatura, construir projeto, pensar em primeiro turno antes. Eu não costumo falar de política já pensando que a gente não vai chegar lá. A gente trabalha para chegar lá e o Cidadania tem candidato aqui. Você vislumbra o Alisson Bisteni como uma liderança dissociando da máquina do Estado? Você consegue
vislumbrar no Alisson Bisteni uma liderança que Rio Branco está precisando? Sim, Por quê? consigo. Porque é uma construção coletiva e eu acredito que a sinergia com o governo do Estado, ela não é prejudicial, na verdade ela é importante, principalmente para uma capital. Então ter uma liderança que tenha uma conversa próxima com o governo pode trazer muitas vantagens para Rio Branco. E você acha que o Alisson é uma pessoa que encarna isso? Sim. A conversa lá com Ciro Nogueira, o presidente do Partido do Progressista, você deve ter acompanhado. Pelo que eu estou sabendo, não é que o Ciro Nogueira tenha batido o martelo e disse que é Alisson Bisteni a ferro e fogo. As coisas ainda precisam ser conversadas. Existe a possibilidade de compor com o Bocalhon. E aí? Até a última data que puder ser feita uma convenção, muita coisa pode mudar, né? Qual a sua defesa? A minha defesa? Em relação à composição com o Bocalhon ou não? Se você tiver voz na hora lá do aperreio, que sempre é muito acalorado esses debates, o que é que você defenderia? Olha, eu defenderia que a gente escolhesse o que é melhor para Rio Branco e ver projeto. Eu vou dizer que estou um pouco mais afastada da discussão aqui. Eu não posso ser taxativa e passar por cima dos meus colegas do diretório, porque eu fico ali... Você está me saindo uma boa política, viu, Juliette? Muito obrigada. Mas não, eu não posso... Aqui o Acre tem um diretório e é importante a gente fazer esse diálogo. Eu não vou ser taxativa porque pode parecer que a gente está trazendo aqui uma decisão da Nacional que não acontece. O Cidadania, ele gosta, sempre teve muito essa direção, tanto na presidência anterior quanto a atual presidência, de estar em diálogo constante com o diretório local, porque a gente não tem essa capacidade de definir, não quer ter essa capacidade de definir melhor do que quem está aqui todo dia dialogando. Então, eu não vou ser taxativa. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua vinda. Espero outros retornos aqui para o programa. O nosso amigo Astério Moreira vai lhe receber. Tá bom? Será uma honra conhecê-lo também. Muito obrigada pelo convite. Para mim, como eu disse, é uma honra estar aqui conversando com quem está assistindo na minha cidade, falando de política. Isso é muito bom. Muito obrigado, viu, Juliette, pela sua vinda. Vamos para o intervalo, já voltamos.